Existe uma guerra acontecendo dentro da sua cabeça, e você está perdendo. Pior, você está usando as armas erradas. Você foi ensinado a lutar contra seu crítico interno, a ignorá-lo, a sufocá-lo com positividade tóxica. Tudo isso falhou. A voz sempre volta, mais alta, mais cruel. Hoje, vou revelar a você, não uma arma, mas uma única pergunta. Uma pergunta estoica, tão simples e tão profunda, que desarma essa voz instantaneamente. Isto não é um truque mental. É um princípio de poder que apenas uma minoria de homens compreende e aplica. No final deste vídeo, você fará parte dessa minoria, armado com uma ferramenta que lhe dará uma vantagem injusta no controle da sua própria mente. Antes de começarmos, quero que você escreva nos comentários: qual é a crítica mais comum que sua mente joga contra você? Seja honesto. Vamos expor o inimigo à luz. O homem moderno vive sob um cerco invisível. A pressão para ser bem-sucedido, forte, infalível. E o seu crítico interno é o general desse cerco. Ele usa suas próprias ambições contra você. Cada falha, cada hesitação, cada momento de dúvida, ele amplifica. Ele transforma um pequeno erro em uma catástrofe existencial. Ele não é uma voz de sabedoria. Ele é um eco do medo. Medo de não ser suficiente, medo de ser exposto, medo de fracassar. O erro fundamental que 99% dos homens cometem é tratar essa voz como um inimigo a ser destruído. Eles entram em um debate infinito com ela, tentando provar que ela está errada. Mas você não pode vencer uma discussão com uma parte de si mesmo. É um jogo fraudado. Você apenas alimenta o monstro com sua atenção. O estoico não luta, ele transcende. Ele muda as regras do jogo. Ele entende que o poder não vem de silenciar a voz, mas de torná-la irrelevante. A anatomia do inimigo interno. Vamos começar com uma verdade brutal. A voz na sua cabeça não é sua amiga. Ela não está tentando manter você seguro ou motivá-lo a ser melhor. Essa é uma mentira que a sociedade do conforto nos vendeu. Pense nela como um agente duplo. Ela finge estar do seu lado, mas suas ações servem a um único mestre: o medo. O medo da mudança, o medo do desconforto, o medo do fracasso. Cada vez que você ouve, você não consegue fazer isso, não é um conselho, é uma sentença, uma prisão mental que você mesmo ajuda a construir. O primeiro passo para a liberdade não é discutir com o carcereiro, é entender que ele usa a sua própria força contra você. Ele usa suas ambições como arma. Ele pega seu desejo de ser grande e o transforma em um chicote para puni-lo a cada pequeno desvio. Os homens comuns passam a vida inteira nessa prisão, acreditando que as paredes são para sua proteção. O homem que busca o poder real entende que a primeira muralha a ser derrubada é a interna. Porque a luta é uma estratégia falha. Imagine que seu crítico interno é um alarme de incêndio hipersensível. Ele dispara com a fumaça de uma vela, com o vapor do chuveiro, com qualquer coisa. O homem comum corre para o alarme e grita com ele: "Calha a boca, não há fogo." Ele tenta quebrar o alarme, arrancar os fios. O resultado: um barulho ensurdecedor, exaustão, e o alarme continua lá, pronto para disparar novamente. Esta é a metáfora para a sua batalha mental. Lutar, suprimir, ignorar. Tudo isso é energia gasta em vão. É uma reação emocional a um estímulo interno. E os estoicos nos ensinaram uma lição fundamental. Reagir é ser escravo. Proagir é ser mestre. O homem superior não grita com o alarme. Ele calmamente se aproxima, observa o painel e entende o porquê do disparo. Ele não luta contra o sinal. Ele investiga a fonte. Ele muda o foco do efeito para a causa. E é exatamente isso que a nossa pergunta estoica fará por você. O tribunal da sua mente. Sua mente opera como um tribunal 24 horas por dia. O crítico interno é o promotor. Ele te acusa de incompetência, de fraude, de fraqueza.
E você, na maioria das vezes, assume o papel de réu, tentando se defender desesperadamente. Não, eu sou bom o suficiente, eu trabalhei duro, eu mereço. Você apresenta evidências, testemunhas de sucessos passados, mas o promotor é implacável. Ele sempre encontra uma falha, uma dúvida, uma brecha na sua defesa. O problema é que você aceitou o papel de réu. Você validou a acusação ao se defender. O homem de mentalidade estoica não se senta no banco dos réus. Ele sobe e assume a cadeira do juiz. Um juiz não debate com o promotor. Um juiz avalia a validade da acusação. Ele faz perguntas. Ele exige fatos, não emoções. Ele descarta o que é irrelevante e foca no que é concreto. A transição de réu para juiz é o primeiro passo para o domínio mental absoluto. A dicotomia do controle, a fundação de aço. Antes de revelarmos a pergunta, precisamos construir a fundação. E a viga mestra de todo o estoicismo é a dicotomia do controle. Uma ideia tão simples que parece trivial, mas tão profunda que 99% das pessoas falham em aplicá-la. É o seguinte: no universo, existem coisas que você pode controlar e coisas que você não pode. É isso. O que os outros pensam de você? Incontrolável. A economia? Incontrolável. O resultado final de um projeto? Em grande parte, incontrolável. Suas ações, seus julgamentos, seus esforços? Totalmente controláveis. Todo sofrimento mental, sem exceção, nasce de uma única fonte: tentar controlar o incontrolável. Seu crítico interno é um mestre em arrastá-lo para o campo do incontrolável. Ele te atormenta com: e se eles não gostarem? E se eu falhar? E se eu for julgado? A sua liberdade começa no momento em que você traça uma linha clara na areia da sua mente. Mapeando o território. O que é seu e o que não é. Vamos tornar isso prático. Pegue uma folha de papel mental agora mesmo. De um lado, liste as preocupações que seu crítico interno lhe apresenta. Meu chefe vai achar meu trabalho ruim. As pessoas vão rir da minha ideia. Eu nunca vou conseguir aquele corpo/promoção/relacionamento. Agora, do outro lado, liste o que está, de fato, sob seu controle absoluto. A qualidade do trabalho que você entrega. As horas de pesquisa que você dedica à sua ideia. As horas que você passa na academia. A dieta que você segue. A maneira como você se comunica. Percebe a diferença? O crítico interno vive no mundo dos resultados hipotéticos e das opiniões alheias. O homem estoico vive no mundo das ações presentes. Ele entende que o único caminho para influenciar o incontrolável é a maestria absoluta sobre o controlável. Ele não se preocupa com a colheita. Ele foca em arar o campo e plantar as sementes com perfeição. A ilusão da emoção como verdade. Seu crítico interno não fala a linguagem da lógica, ele fala a linguagem da emoção. Ele não diz: baseado nos dados A, B e C, existe uma probabilidade de 70% de falha. Ele diz: eu sinto que isso vai dar errado. Eu sinto que você é uma fraude. E nós, condicionados a valorizar nossos sentimentos, tratamos essa emoção como um fato. Se eu sinto, então deve ser verdade. Este é um dos maiores enganos da mente humana. Sentimentos são apenas reações químicas, sinais, dados brutos. Eles não são a verdade. Um estoico não ignora suas emoções, mas também não as obedece cegamente. Ele as observa como um cientista observa dados em um laboratório. Interessante, estou sentindo ansiedade. Por quê? Qual pensamento está gerando essa sensação? Esse pensamento é baseado na realidade ou em uma fantasia sobre o futuro. Essa dissociação é uma superpotência. Você para de ser a tempestade e se torna o céu que a observa. O poder da impressão inicial. Os estoicos chamavam o pensamento inicial, a crítica automática, de fantasiai ou impressão.
Marco Aurélio nos deu a chave. As coisas em si não nos tocam. O que nos toca são nossos julgamentos sobre as coisas. A crítica, você é um fracasso, não tem poder algum. É apenas uma impressão, um som no vácuo. O que lhe dá poder é o seu julgamento secundário. É verdade, eu sou um fracasso. É nesse momento que o veneno entra no sistema. A prática estoica consiste em criar um espaço entre a impressão e o seu julgamento. Quando a voz surge, em vez de reagir imediatamente, você para. Você a observa. Você diz a si mesmo: isso é apenas uma impressão, e não necessariamente o que parece ser. Essa pequena pausa é tudo. É a diferença entre ser um fantoche nas mãos da sua mente e ser o mestre do espetáculo. É nesse espaço que a nossa pergunta poderosa vai operar. Desmascarando o objetivo real do crítico. Qual é o verdadeiro objetivo do seu crítico interno? Não é te fazer melhor. Não é te proteger. O objetivo dele é te manter na zona de conforto. Manter você o mesmo. A mudança é perigosa. O crescimento exige risco. O desconforto é o preço do progresso. Seu crítico interno é o guardião da sua estagnação. Ele prefere que você seja medíocre e seguro do que excelente e em risco. Ele vai usar qualquer argumento, qualquer memória de fracasso, qualquer insegurança para convencê-lo a não tentar. Lembre-se daquela vez que você falhou, vai acontecer de novo. Você não tem talento para isso, melhor nem começar. Entender essa agenda oculta é crucial. Você percebe que os ataques dele não são sobre sua competência. São sobre a preservação do status quo. Ele não está te protegendo do fracasso. Ele está te protegendo do sucesso, porque o sucesso exige que você se torne alguém diferente. E ele odeia isso. Transformando o veneno em remédio. E se eu te dissesse que o crítico interno pode se tornar sua maior ferramenta? Os homens fracos são destruídos por ele. Os homens fortes o ignoram, mas os homens de elite, a elite intelectual e emocional, o utilizam. Como? Eles o tratam como um Red Team. Em segurança cibernética ou operações militares, o Red Team é um grupo que simula o inimigo, atacando suas defesas para encontrar as fraquezas. Seu crítico interno faz exatamente isso, quando ele diz: sua apresentação vai ser um desastre. Em vez de sentir pânico, o homem de elite pensa: ok, quais são os pontos fracos da minha apresentação? Onde posso melhorar? Quais perguntas difíceis podem surgir? Ele transforma uma crítica paralisante em uma lista de tarefas. Ele usa a energia do ataque para fortalecer suas defesas. O crítico deixa de ser um inimigo e se torna um consultor de risco não solicitado. Um consultor muito irritante, mas ainda assim útil. O conceito de indiferentes preferidos. Aqui entramos em um nível mais avançado de pensamento estoico, algo que separa os praticantes superficiais dos profundos. Os estoicos classificavam as coisas fora do nosso controle como indiferentes: saúde, riqueza, reputação, tudo indiferente. Isso choca a maioria das pessoas. Mas a chave está na segunda palavra: preferidos. Sim, é indiferente para a sua virtude se você é rico ou pobre. Mas se puder escolher, você prefere a riqueza. É indiferente para a sua paz de espírito se as pessoas te aplaudem ou te vaiam. Mas você prefere o aplauso. O que isso tem a ver com o crítico interno? Ele sempre ataca seus indiferentes preferidos. Ele ameaça sua reputação, seu sucesso, sua imagem. O homem superior entende: seria bom se isso acontecesse, mas minha paz interior, minha integridade, meu caráter, não dependem disso. Ele desacopla seu valor como homem dos resultados externos. E quando ele faz isso, os ataques do crítico perdem 90% de sua força. Construindo a cidadela interior. Sêneca falava sobre a importância de ter um refúgio interior, uma cidadela mental para onde você pode se retirar a qualquer momento. Seu crítico interno é como um exército bárbaro cercando essa cidadela.
Ele lança insultos, ameaças, provocações. Enquanto você estiver do lado de fora dos muros, lutando no campo aberto, você será vulnerável. Construir essa cidadela significa definir seus valores fundamentais. O que é inegociável para você como homem? Coragem, disciplina, honra, honestidade. Esses valores são os muros da sua cidadela. Quando o crítico ataca com "você vai falhar", você se retira para dentro e pergunta: "Minha ação de tentar é corajosa?" Sim. Ela é disciplinada? Sim. O resultado lá fora é incerto, mas a virtude da ação aqui dentro é certa. O foco muda do resultado para o processo. E dentro dos muros do processo virtuoso, o barulho do mundo exterior e do crítico interno se torna apenas um eco distante. A prática da visualização negativa. Premeditatio malorum. Esta é outra ferramenta poderosa do arsenal estoico, e ela parece contra-intuitiva. A sociedade moderna nos diz para pensar positivo. Os estoicos diziam: pense no pior. Não de uma forma ansiosa e paralisante, mas de uma forma prática e estratégica. Antes de uma tarefa importante, reserve 5 minutos. O crítico interno diz: tudo vai dar errado. Em vez de recuar, você avança. Ok, vamos supor que tudo dê errado. Qual é o pior cenário possível? Eu perco o emprego? As pessoas riem de mim? Eu perco dinheiro? Descreva o cenário em detalhes. E então, para cada ponto, pergunte-se: eu sobreviveria a isso? A resposta é quase sempre sim. E então a pergunta final: o que eu posso fazer agora para mitigar ou me preparar para esses riscos? De repente, a ansiedade amorfa se transforma em um plano de ação. Você rouba o poder do medo ao encará-lo de frente. O crítico queria te paralisar, mas você o usou como um estrategista. O perigo da identificação. O erro mais sutil e perigoso que cometemos é a identificação. Nós não dizemos: estou tendo um pensamento de que sou um fracasso. Nós dizemos: eu sou um fracasso. Nós fundimos nossa identidade com o pensamento passageiro. Imagine que sua mente é o céu. Os pensamentos, incluindo os do crítico interno, são as nuvens. Algumas são brancas e fofas, outras são escuras e tempestuosas. As nuvens vêm e vão. Elas não são o céu. Você não é seus pensamentos. Você é o espaço onde os pensamentos ocorrem. Essa percepção é libertadora. Quando a voz crítica surge, você pode simplesmente rotulá-la. Ah, aqui está o pensamento de não sou bom o suficiente. Você a observa passar, como uma nuvem escura no horizonte, sem se identificar com ela. Você não precisa fazer nada a respeito dela, apenas observar. A falta de reação e de identificação é o que a faz perder a força e se dissipar. A linguagem do poder versus a linguagem da vítima. Preste atenção em como seu crítico interno fala e como você responde. A linguagem dele é absoluta e permanente. Você sempre estraga tudo. Você nunca vai conseguir. É a linguagem da sentença, da identidade fixa. A sua resposta, muitas vezes, é a linguagem da vítima. Porque isso sempre acontece comigo. O homem de mentalidade estoica muda a linguagem. Ele desafia os absolutos. Sempre? Não, da última vez eu tive sucesso nisso. Nunca. Isso é uma previsão, não um fato. E mais importante, ele muda sua própria linguagem interna de passiva para ativa. Em vez de eu estou ansioso, ele pensa: eu estou sentindo a sensação de ansiedade. Em vez de eu sou um procrastinador, ele pensa: eu estou tendo o comportamento de procrastinar. Essa mudança sutil move a questão da identidade, fixa, para o comportamento, mutável. E se é um comportamento, pode ser alterado. Você recupera o poder da agência. O papel da ação como antídoto. O crítico interno prospera na inércia. Ele é mais forte quando você está parado, pensando, ruminando.
O pensamento circular é o seu playground. A ação é o seu veneno. A ação, mesmo que pequena, quebra o feitiço da paralisia analítica. A voz diz: você nunca vai terminar esse projeto, é grande demais. A resposta do homem comum é pensar sobre o quão grande o projeto é e entrar em pânico. A resposta do homem estoico é abrir o computador e escrever o primeiro parágrafo. A voz diz: você está fora de forma, nunca mais vai ter um corpo saudável. A resposta estoica é fazer 10 flexões, agora mesmo. A ação não precisa resolver o problema inteiro. Ela só precisa provar que a paralisia é uma escolha, não uma condição. Cada pequena ação é um voto de confiança em si mesmo e uma prova concreta de que a narrativa do crítico interno é falsa. Ele fala de impotência. A ação grita competência. Preparando o terreno para a pergunta. Agora que estabelecemos a fundação, estamos quase prontos. Recapitulando. Você entende que o crítico é o guardião do medo. Você sabe que lutar é inútil. Você aprendeu a se mover de réu para juiz. Você internalizou a dicotomia do controle. Você parou de tratar emoções como fatos. Você criou um espaço entre o estímulo e a resposta. Você está pronto para parar de ser um jogador no jogo do seu crítico e se tornar o tabuleiro em si. A pergunta que vou revelar não é uma afirmação positiva. Não é um mantra. É um bisturi. Uma ferramenta de precisão projetada para cortar a gordura da ansiedade, da especulação e da autopiedade, e expor o osso da realidade acionável. Ela funciona porque não tenta negar ou lutar contra a voz. Ela a redireciona. Ela a força a sair do campo da emoção e entrar no campo da utilidade. E o crítico interno não sobrevive no campo da utilidade. A falsa pergunta: por quê? Antes da pergunta certa, vamos falar da errada. A pergunta que a maioria dos homens se faz e que os mantém presos. A pergunta é: por quê? Por que eu sou assim? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu não consigo ser diferente? Por quê? É uma pergunta que olha para o passado e para a identidade. Ela te prende em um ciclo de ruminação, buscando causas em eventos que não podem ser mudados. É uma pergunta que busca culpa, não solução. Ela alimenta o crítico interno, que adora dissecar suas falhas passadas e suas supostas deficiências de caráter. Um estoico raramente pergunta, por quê? Ele pode perguntar, o que causou isso? De uma forma analítica, mas sua pergunta principal é sempre orientada para a frente, para a ação, para o presente. Trocar a pergunta errada pela certa é como virar um navio 180 graus, saindo da tempestade e indo em direção ao porto seguro. O mecanismo da pergunta. Forçando a especificidade. O poder do crítico interno reside na sua vagueza. Ele usa generalizações. Você é um fracasso. Sua vida é um desastre. Essas afirmações são como fumaça. Parecem enormes, mas você não consegue agarrá-las. Elas te sobrecarregam porque são indefinidas. Você não pode lutar contra um inimigo que não tem forma. A pergunta estoica funciona como um feixe de laser. Ela força a fumaça a se condensar em algo concreto. Ela exige especificidade. Ela pega a acusação emocional e vaga do promotor e, como um juiz, exige: seja específico, apresente os fatos. Qual é o problema real aqui? E, mais importante, o que pode ser feito a respeito? A pergunta não permite que o crítico se esconda nas sombras da generalização. Ela o arrasta para a luz da praticidade, e sob essa luz, ele encolhe. A montanha de ansiedade se revela ser apenas um pequeno monte de terra que pode ser removido, uma pá de cada vez. A estrutura da pergunta final. A pergunta tem duas partes. A primeira parte reconhece a crítica. A segunda parte exige uma ação construtiva. Ela não nega o problema. Ela o aceita como uma possibilidade e imediatamente pivota para a solução. A estrutura é:
Ok, aceitando que pode ser verdade, qual é a próxima ação virtuosa e produtiva que eu posso tomar agora? Note as palavras-chave. Aceitando. Você não discute, você contorna. Próxima ação. Não um plano de 5 anos, mas o próximo passo. Virtuosa e produtiva. A ação deve estar alinhada com seus valores e te mover para frente. Agora. Ela te ancora no presente, o único lugar onde você tem poder. Essa estrutura desarma o crítico, porque a especialidade dele é te manter preso no passado. Você sempre falha, ou aterrorizado com o futuro. Você vai falhar. A pergunta o força a operar no presente, onde ele não tem poder. A pergunta revelada. O interruptor do poder. Então, aqui está. A próxima vez que a voz surgir, alta e clara, com uma de suas críticas paralisantes, você não é bom o suficiente para essa promoção. Você vai fazer papel de bobo naquela reunião. Você nunca vai sair dessa dívida. Você respira fundo. Você cria aquele espaço. E então, com a calma de um juiz, você pergunta a si mesmo: esta informação é útil? Existe algo aqui que eu possa usar para agir de forma mais eficaz agora mesmo? É isso. Isso é útil? Se a voz diz: você não está preparado para a reunião, a resposta pode ser: sim, isso é útil. Vou revisar minhas anotações por mais 15 minutos. A crítica se tornou um conselho. Mas se a voz apenas diz: você é um idiota, a resposta para isso é útil é um retumbante não. E se não é útil, é apenas ruído. E você descarta o ruído. Você não discute, não se defende. Você apenas o classifica como inútil e volta sua atenção para o que é útil, para a ação, para o presente, para o que está sob seu controle. A pergunta não é mágica. Ela é um bisturi. Ela separa o que é sinal do que é apenas ruído. Isso é útil? Essa pergunta transforma você de um escravo reativo em um mestre seletivo da sua própria atenção. A maioria dos homens passa a vida inteira afogada no ruído, acreditando que tudo o que sua mente diz é importante. A elite entende que 99% dos pensamentos são lixo. O poder não está em parar os pensamentos. O poder está em desenvolver um filtro implacável. Seu crítico interno não vai desaparecer, mas ele vai perder a autoridade. Ele se tornará apenas mais uma voz na multidão, e você, o soberano, decidirá se vale a pena ouvi-la. O seu poder não está em silenciar a mente. Seu poder está em focar a mente naquilo que importa, na ação. A partir de hoje, você não é mais um prisioneiro. Você é o guardião do portão. Você decide o que entra e o que fica de fora. Obrigado por investir seu tempo em seu próprio fortalecimento. Se este conhecimento ressoou com você, inscreva-se, junte-se a nós e aplique. Agora, eu pergunto a você: qual será a primeira área da sua vida onde você aplicará esta pergunta? Deixe sua resposta nos comentários.